Salve, tropa do futebol! Esse é o canal Futebol, Notícias e Reações. Sintoma de jogaço entre Cruzeiro e Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores. A imprensa paulista parou para debater o favorito e como pode ser o jogo entre os dois gigantes. Fique com o vídeo e lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, venha fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações. Não esquece do like e tamo junto.